Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e dá aquele like, tá bom? Bem, na aula de hoje a gente vai dar continuação aí à civilização egípcia. Vamos falar sobre religião, cultura, escrita, periodização da história egípcia e também falar um pouco aí sobre a grande faraó Cleópatra, uma das mulheres mais bonitas da antiguidade, segundo estudos, certo? Bem, o culto, certo, da civilização egípcia, já que a gente vai começar falando de religião, ele era politeísta, ou seja, acreditava na existência de vários deuses, certo? Então, não era um deus único, eram vários deuses, cada um com as suas peculiaridades. Entre os mais cultuados, certo? Nós tínhamos Amon-Ra, que era, né, o deus supremo, Amon-Ra. Nós tínhamos Osíris, Ísis, Sete, Horus, Anubis e Apis, certo? Eram alguns dos faraós: Amon-Ra, Osíris, Ísis, Sete, Horus, Anubis e Apis, tá certo? São só alguns deuses, só para você ter uma noção. Já que a gente tem deuses na civilização egípcia, na civilização grega, romana, só que cada um leva nomes, certo? Que eles atribuíam de acordo com a sua questão cultural, tá certo? Bem, o grande faraó Amenófis IV, guarda esse nome, Amenófis IV, tentou implantar o monoteísmo na religião egípcia, cultuando apenas um único deus, o deus Atom, que seria o deus supremo. Então, deixaria de ser politeísta e passaria a ser agora uma religião monoteísta, certo? Tanto que Amenófis IV ele vai alterar o seu nome, tá certo? Para se chamar Raquenaton, certo? E a capital passou a se chamar Raquetaton. Tudo isso aí para fazer uma alusão ao deus Atom. Então ele muda seu nome para Akhenaton e a capital passa a se chamar Raquetaton. Tudo isso aí, lógico, né, para fazer uma homenagem ao deus Atom. Bem, após a sua morte, certo? Amenófis IV, né, vai ser sucedido por Tutankhamon. Tutankhamon, aí ele vai tirar, né, a religião monoteísta como principal e vai restabelecer o politeísmo, certo? Que é novamente a crença em vários deuses. Então, acaba a questão monoteísta e vem aí a ser agora politeísta novamente, certo? Então, sai Amenófis IV, entra Tutankhamon, tá certo? Bem, falando agora um pouquinho sobre a cultura egípcia, certo? A arte egípcia era basicamente religiosa, isso, tudo era para ser dado em homenagem aos deuses egípcios, certo? Já que os egípcios deveriam, né, obediência aos deuses. Então tudo aí era ligado para as questões religiosas. Na escultura, né, era muito monumental na maioria das vezes e as linhas eram bem rígidas e simétricas, tá certo? Tanto é que as grandes pirâmides egípcias, né, que eram templos para os faraós e tudo, elas eram milimetricamente colocadas uma pedra sobre a outra, pedras que pesavam até 1 tonelada. Então, só para você ter uma ideia, então eles tinham muito esse cuidado com a simetria na escultura. Tanto é que as grandes, né, pirâmides resistem ao tempo até hoje, apesar, né, de estar um pouquinho desgastada, mas ela continua aí resistindo ao tempo. Já na literatura, aí era cultuava, né, com grandes poemas, sempre fazendo alusão a deuses, a histórias, certo? Bem, depois que a gente vê aí um pouquinho sobre a questão da
religião, da cultura, a gente vai falar um pouquinho da escrita, certo? Foi desenvolvido 3 tipos de escrita, certo? Bem, desses 3 tipos nós temos a hieroglífica, né? Que era considerada sagrada, composta por 600 caracteres. Você lembra lá quando eu falei naquele vídeo de Mesopotâmia sobre a questão da escrita suméria? Pois é, que era toda por simbologia, eram triângulos, só que em vários formatos. Aqui já vai ser algo mais incorporado, com mais cuidado, tanto que o alfabeto será 600 caracteres, tá certo? Depois da hieroglífica vai vir a hierática, né, que é uma simplificação, né, da primeira, da hieroglífica. E depois da hierática nós temos a demótica, que a demótica ela é a mais recente e também mais popular, com 350 caracteres, ou seja, se reduziu quase a metade. Então nós temos em escritas 3 tipos, certo? Hieróglifa, hierática e demótica. Guarda bem esses 3 nomes aí, tá certo? Hieroglífica, hierática e demótica. Esses são os 3 tipos de escrita aí dos povos egípcios, nessa civilização bem antiga, tá certo? Bem, falando um pouquinho agora sobre os períodos da história egípcia, ele divide-se em 3 partes também. Nós temos o Antigo Império, que vai de 3.200 anos a 2.300 a.C. Segundo é o Médio Império, que vai de 2.000 anos a 1.580 anos antes de Cristo, e o Novo Império, que vai de 1.580 a.C. a 25 anos antes de Cristo. Então nós temos o Antigo Império de 3.200 a 2.300 a.C., Médio Império de 2.000 a 1.580 anos antes de Cristo e o Novo Império, que vai de 1.580 a 25 anos antes de Cristo. Certo? Esses são os 3 períodos. O declínio final do Império, né, se deu com a invasão dos persas em 525 anos a.C., sob o comando de Cambises. Posteriormente, né, a civilização egípcia ela foi dominada e ocupada por macedônios, romanos e árabes, certo? E após a morte de Ptolomeu XII, né, a sua filha Cleópatra, certo? Quem vai assumir o trono, governando aí até 30 anos de Cristo. Com a morte de Cleópatra, né, aí vai acabar a dinastia ptolomaica e o Egito vai começar a conhecer uma outra história, tá certo? É só para vocês aí terem mais ou menos uma noção, tá certo? Sobre a questão da periodização. Para que serve, na verdade, a periodização? Serve para que a gente possa dividir a história e possa ficar mais fácil do entendimento. Por exemplo, 3.200 anos, quando a gente fala do Antigo Império, a gente está falando da união, certo? Do Alto Egito com o Baixo Egito, quando eles se unem, tá certo? E aí começa-se a se formar a civilização egípcia. Isso aí é para a gente ter mais ou menos uma noção e tentar entender mais ou menos, certo? Bem, falar agora um pouquinho sobre Cleópatra, tá certo? Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade e uma das governantes mais famosas do Egito, tendo ficado conhecida somente como Cleópatra, a Toda-Poderosa. Nunca foi a detentora única do poder em sua terra natal. De fato, co-governou sempre com um homem ao seu lado, o seu pai primeiro, depois o seu irmão, com quem casaria mais tarde e teria filhos, teria aí filhos, certo? Ela ter seu filho. Contudo, né, os reis serão sempre seus companheiros como governantes, certo? Só que ela sempre vai arranjar jeitos de manipular, lógico, né? Cleópatra ela nasceu em 69 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria, fundada por Alexandre o Grande.
E Alexandria também é onde vai ficar a mais famosa biblioteca da antiguidade, certo? Bem, ela nasceu ali próxima à região grande, né, do delta do Nilo, e nos séculos anteriores ao nascimento de Cristo, né, desempenhou o papel de metrópole cultural, artística e econômica no Mediterrâneo Oriental, certo? Só para vocês terem uma ideia da importância de Alexandria, certo? Embora fosse egípcia por nascimento, pertencia a uma dinastia macedônica que se estabelecera no Egito em 305 anos a.C., quando o general macedônico Ptolomeu tomou o título de rei. Era filho do rei Ptolomeu XII, Auleta, e da rainha Cleópatra V. Apesar da origem, né, estrangeira da sua família, Cleópatra vai ser a única rainha ou faraó a dominar completamente a língua egípcia, é uma das mulheres mais famosas. Cleópatra foi a última rainha da dinastia ptolomaica que dominou o Egito após a Grécia ter invadido aquele país. A gente ainda vai ter vídeo sobre a Grécia, então aguarda, tá bom? Subiu ao trono aos 17 anos de idade após a morte de seu pai. Tinha uma grande preocupação com o luxo da corte e com a vaidade. Costumava enfeitar-se com joias de ouro, pedras preciosas como diamantes, esmeraldas, safiras, rubis. Ou seja, era uma mulher que ela não dispensava o luxo de maneira nenhuma, certo? Bem, a morte de Cleópatra, né? Dizem que ela foi picada, né, por uma narja que evitaria, né, expor, né, Cleópatra num triunfo romano, né, conforme era o desejo de Otaviano. Cleópatra estava confinada num dos quartos do palácio, contudo que era levada até ser inspecionada para evitar seu suicídio. Vejam só. A história fala que Cleópatra, né, foi picada por uma cobra, tá certo? Por uma narja, e essa teria sido a causa da sua morte. Só que alguns historiadores falam de suicídio, tá certo? Que ela, né, que de alguma forma, né, ela tinha conseguido se matar, né? Tá, mas são histórias contadas, tá certo? Bem, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Queria dizer a vocês que tem filmes muito bacanas se você quiser conhecer. Nós temos o filme da Múmia, né, que acho que muita gente conhece esse filme. Tem Deuses do Egito, que é um filme bem interessante. Tem o filme de Cleópatra, tá bom? Para você procurar, pesquisar mais, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se inscreve no meu canal, ativa o sininho e dá aquele like, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!